Hello students, I am Cássia, your English teacher. Olá alunos, eu sou a professora Cássia, professora de inglês, e hoje no ano nós vamos ver a nossa última gramática da unidade 8, capítulo 2, question tag. Question tag é quando você faz aquela perguntinha no final da frase. Você constrói uma frase normal na afirmativa e no finalzinho dela você coloca uma pergunta. Mas tem um detalhe. Se a sua frase for afirmativa, você vai fazer a question tag, aquela perguntinha no final, na negativa. Lembrando que você pode tanto escrever isn't, como você pode escrever is not. Fica à vontade. Se você trabalha com o verbo to be, você utiliza o verbo to be. Tanto faz ele no presente, como ele no passado. Se você está trabalhando aqui com presente, que é esse caso aqui, você vai precisar usar um auxiliar. E o auxiliar do presente, ele pode ser do ou pode ser does. Lembrando que do é para I, we e o they. E does é para he, she, it. Por isso que nessa frase que tem you, eu usei do. E aqui essa aqui tem she, eu usei does. Se você estiver trabalhando com passado, que é esse caso aqui, você vai utilizar um auxiliar do passado. E o auxiliar do passado facilita porque ele é apenas um. Did, não importa qual é a pessoa. Eu não posso pegar o verbo que está aqui e colocar diretamente na question tag. Eu vou utilizar o auxiliar. E essas frases que são present perfect e past perfect e o futuro com will, você utiliza futuro com will. Do mesmo jeito que você tem a frase afirmativa e você faz a question negativa, né? A question tag, você também vai fazer ao contrário. Se você tem a frase negativa, sua questionzinha vai ser afirmativa, né? Sem o not. Olha essa aqui. Já estou usando o verbo to be, eu tiro o not, fica o verbo to be. Tanto faz o verbo to be no presente como o verbo to be do passado, eles não precisam de auxiliares. Mas você tem aqui, ó, dois auxiliares, tá? Esse aqui é o auxiliar do presente. Lembrando que pode ser does como pode ser do. E esse aqui é o auxiliar do passado. Só tem um que é o did. A mesma coisa. Se você estiver usando o present perfect ou past perfect, usa o have e o had. Aqui você vai ter um verbo modal que é o can. Verbo modal como can, could, must, might, eles mesmos fazem lá a question tag. Se está negando, lá faz a afirmativa e vice-versa. E aqui, ó, você tem o verbo will not. Tanto faz ter o will not como want. E lá você utiliza o futuro. Lembrando que a gente vai trabalhar só com esse futuro com o will. Vamos fazer a primeira questão para fixar esse conteúdo. Na primeira questão, ele quer que ao final das frases, que está de 1 a 8, você conecte com as letras que estão da letra A até a letra H. Vamos lá? Na primeira frase está assim: Mrs. Green's been to Egypt. Eu vou ter aí o verbo to be. Verbo to be não, verbo been. Eu vou ter o present perfect. Então eu vou trabalhar com had. Então vai ser esse aqui, ó. Eu estou falando da senhora Green é she. Lá a frase está afirmando, aqui vai ter que negar. Então aqui é a primeira frase. Lá tem been e aqui eu vou usar o hasn't. Na segunda frase tem Jessica's late again. A Jéssica está atrasada de novo. O verbo está no presente, a frase está afirmando. Eu estou trabalhando com ela, com she, mas como eu estava aqui no presente, é esse aqui que eu vou utilizar. Esse aqui é present perfect. Número 3. Miss Ken speaks Italian.
Esse aqui é presente, tá? Ele fala italiano, o senhor Ken. Então, eu vou procurar um he. Olha aqui o he. A frase está afirmando, é presente simples. Então, aqui vai ser número 3. Opa, aqui é o 2. Número 4, James locked the door. O James fechou a porta. Isso é passado. Então, eu vou procurar alguma coisa no passado. Eu estou falando de James. James é he, né? Olha aqui o passado. Lembrando que a frase estava afirmando, aqui está negando. Então, essa aqui é a frase número 4. Número 5. You would be there before. Would be. Se você deveria estar aqui antes, eu estou falando de você, continua com você. A frase está afirmando, aqui está negando, né? Present perfect. Então, aqui vai ser o número 5. Number 6. You would like to be there with us. Você deveria estar lá conosco. A mesma coisa, só que agora é o would like. Você deveria. Esse daí, pessoal, ó, o would aqui, a frase estava afirmando, tá com o will também. Aqui é número 6. Olha como é fácil de encontrar a question tag. Número 7. This is a lovely book. Isso é um presente simples, tem o verbo to be, né? Você vai colocar, ó, isn't, olha o it, frase está afirmando, é um presente simples, utilizando o verbo to be, número 7. Número 8. E última, nothing is going to happen. É a mesma coisa, só que essa aqui é a primeira e única frase negando, para que essa possa afirmar. Olha o verbo to be aqui e nós finalizamos a nossa questão. Com isso, pessoal, a gente encerra as nossas atividades. Ainda falta fazer um pouquinho da página 311 e o finalzinho da 312. Terminem de fazer, estudem question tag. Até a próxima aula. Bye, bye!